E eu sei o significado do que essa palavra matinal gera, produz no coração de milhares de pessoas, dentre as quais você. Então, chame e vamos lá. Hoje, você está vendo um texto que vai entrar, não está vendo, mas verá o texto de Lucas 17, de 3 a 6. E é nele que eu lerei. E está dito assim: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas eu acho interessante é que essa admoestação começa com acautelai-vos. Acautelai-vos. Aí nós estamos acostumados a ver essa expressão associada a acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos lobos roubadores, acautelai-vos dos falsos irmãos, acautelai-vos daqueles que vos disserem: eis que ele voltou e está no interior da casa ou no deserto, ou em algum lugar, acautelai-vos, ou mesmo acautelai-vos, como se diz aqui mesmo em Lucas, da orgia, acautelai-vos das preocupações deste mundo, acautelai-vos de coisas dessa natureza. E aqui é diferente. Todavia, como esse acautelai-vos de Jesus está sempre associado a coisas tão gritantes, brutalmente chocantes, é para a gente prestar atenção, você não acha? Olha só, acautelai-vos. E aí o que se diz é: se o teu irmão pecar contra ti, teu irmão pecar contra ti, teu irmão te fizer mal, abra o olho se o teu irmão, se o seu irmão fizer mal a você. Fique com cautela. Não é com cautela em relação ao irmão, ao próximo, a qualquer outro semelhante. Esse acautelai-vos aqui não tem a ver com o outro, senão seria um chamado à paranoia, seria um chamado à paranoia, à desconfiança, a uma existência completamente e sempre vigilante, porque seja desconfiante, desconfiada contra o outro o tempo todo. Isso é contra o que o Evangelho ensinou e o que Jesus me ensina e ensina a você. Ele não me ensina a viver desconfiado. Ele me ensina a viver com prudência em tudo, mas não com desconfianças viscerais. Com relação a pessoas perigosas, Jesus disse que elas são um tanto óbvias e quase sempre a gente cai nas mãos de pessoas piedosas por causa de auto-engano, porque a gente quer, porque a promessa é sedutora, porque o que se nos disse que adviria desse prometedor perigoso é algo que veio de encontro a uma necessidade desesperadora. E aí o indivíduo, mesmo contra toda a razão, contra todo o sentido, contra toda a prudência, contra toda a sabedoria, faz o que não devia fazer, se associa a quem não devia se associar, namora quem não devia namorar, casa com quem não deveria casar, ou se coloca sob o controle de algum líder espiritual em relação ao qual ele deveria, de fato, era fugir porque é um lobo. Mas não. Ele se vincula ao meu irmão que peca contra mim
E não diz para eu ficar cautelado de tal modo que eu me defenda tanto que ninguém tenha chance de pecar contra mim. Não, não é isso que se diz. É cautelai-vos do que em havendo. Se o teu irmão pecar contra ti, acautele-se. Acautele-se, você vai descobrir já em relação a quê, a quem e onde. E é fácil. É fácil. O nosso irmão, a nossa irmã, o nosso amigo, a nossa amiga, pecarem contra nós. É fácil. De tantas maneiras, pecarem com palavras, com opiniões, com julgamentos, com invejas, com aproveitamento da sua fraqueza. Tipo, a fulana está fraca, agora é a hora da gente, de fato, pisar no lombo dela. Ele vacilou, deu bobeira, e agora se fragilizou. Chegou a nossa hora de tomar o lugar dele, o espaço dele, a respeitabilidade dele ou qualquer outra coisa. Meu irmão pecou contra mim, então agora é hora de eu me vingar dele, de eu praticar a pior vingança possível contra ele. E ainda tem gente que diz: oba, o meu irmão pecou contra mim, vou passar foice. Desgraçado, era tudo que eu estava esperando. Acautelai-vos do que o pecado do outro possa fazer em você. É isso que Jesus está dizendo aqui a mim e a você também. Fique cauteloso. Não é em relação ao próximo. Todo amigo transgride, peca, erra, se equivoca. Como eu já falei milhares de vezes aqui no Papo de Graça, em textos que eu escrevi, em livros que eu publiquei a vida inteira, se eu tivesse levado a sério as traições dos amigos, não tinha sobrado nenhum. É que eu nunca levei a sério, eu sempre soube que amigos erram, amigos são falíveis, amigos às vezes falam demais, amigos se ciúmam, amigos sentem inveja, amigos competem sem que a gente saiba, amigos desejam ser você, ou estar no seu lugar, ou ter as suas oportunidades, sem que você perceba, mas eles estão ali cheios disso, te abraçando, te beijando e ainda assim, com tudo isso no coração. Eu, se tivesse levado isso a sério, teria perdido praticamente todos os amigos. E graças a Deus eu tenho amigos desde quando eu era menino. Amigos que nasceram comigo e são meus amigos até hoje. Amigos que entraram na minha vida com 8, 9 anos e são meus amigos até hoje. Amigos dos 12, dos 13, dos 14, dos 15 anos. Amigos de todas as idades. Amigos que eu tive o privilégio de herdar os seus filhos como meus amigos. E hoje eu estou numa outra fase na vida, é de procurar aqueles que porventura se queixem de terem sido magoados por mim. Às vezes não foi nem por algo que eu tenha feito a eles, mas foi por algo que eu tenha feito na minha vida. E também tem aqueles amigos que, mesmo que você não faça nada contra eles, eles te amam, te admiram, te idolatram de maneira infantil. Quem idolatra é infantil. E quem te ama com admiração, que se escandaliza
Quando você, mesmo não fazendo nada contra a pessoa se choca, é porque é infantil também. E eu estou naquela fase de buscar todos os infantes Dons Henriques, amigos meus, que ficaram para trás, dizendo: o Gaio, eu admirava tanto, eu tenho todos os seus livros, eu não faltei a nenhum congresso, eu falava tanto dele, eu divulgava tanto a ele, eu fiquei magoado porque ele não era o homem perfeito que eu pensei que ele era, ele me entristeceu tanto quando ele se divorciou, eu não consegui me recuperar disso ou daquilo até hoje, aí eu, como, meu Deus, os amo e os que quero bem, eu vou atrás. São os pais que entesouram para os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. Se alguém me ama com esse nível de infantilidade, são os pais que resgatam os filhos e não os filhos que resgatam os pais. E assim eu tenho feito, mesmo sem nenhuma culpa pessoal em relação a ninguém, a nenhum deles. Eu vou lá só porque amo, nunca não amei, e apenas identifico que havia um infantilismo naquela relação, uma dependência de uma admiração adorativa que não leva em consideração a sua condição tão relativa. A gente, para ser amigos uns dos outros, precisa saber que todo ser humano é relativo. E o melhor de todos ainda é relativo. E o mais maduro de todos ainda é relativo. Portanto, eu já tenho que partir para qualquer que seja o relacionamento, sabendo da relatividade. E qualquer que seja a pessoa que venha a ser minha amiga ou que seja minha amiga, eu não tenho por nenhuma delas nenhuma admiração. Idolatria nem bateu na minha porta, nem agora, nem quando eu era menino. Nunca sofri disso. Minhas amizades são sempre olho no olho, são sempre iguais. E eu sempre parto do pressuposto de que, assim como eu sou um pecador, eles são também. E assim como eu possa ser falível, eles também. E alguns deles infinitamente mais. Então eu já chego sabendo, eu já chego acautelado nesse sentido de saber que todo homem é vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E eu não sofro de nenhuma ilusão a respeito de ninguém, mas me entrego com o coração sem medo. Quando você sabe que as pessoas são relativas, você não tem medo de se relacionar, você não será jamais objeto de nenhuma surpresa. Você sabe que todo mundo é relativo e você é maduro para amar a relatividade, os relativos, amar as pessoas como elas são, e se não for assim, não é amor. Se não for assim, você não deve nem chegar perto. Você deve ir para uma ilha deserta e tomar cuidado para nem se olhar no espelho, senão você vai se assustar com o relativo que vai aparecer bem diante da sua cara. Aí Jesus diz: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, porque o meu irmão pode pecar contra mim de tantas maneiras diferentes. Se ele pecar contra ti, repreende-o, ele é teu irmão. A gente chama num canto, a gente diz: o que foi isso? O que foi isso? O que aconteceu? Eu posso te ajudar? De onde é que isso nasceu em ti? Vamos tratar disso.
E eu quero te dizer que não é para eu te perdoar depois, você já está perdoado. E não tem nada que você me possa dizer que vai me escandalizar. Eu sou inescandalizável. E você já está perdoado, mas vamos tratar disso. Repreender não é meter o dedo na cara dele, agredir, prometer vingança, dizer como você foi leal e ele desleal. Isso é coisa de criança. Repreender aqui é checar, é neutétesis, naquele sentido de confrontação na verdade, confrontação libertadora, com amor, com perdão, com coragem, porém com delicadeza, sem humilhação, sem superioridade, sem supremacismo, sem nada disso, mas em espírito e em verdade, numa relação que os teus olhos gritem para ele do teu amor e do teu desejo de chamá-lo para dentro de onde ele nunca saiu, do teu melhor carinho, da tua melhor amizade, da tua total disponibilidade de perdão antecipado para com ele. Eu talvez tenha me chocado a vida inteira tão pouco com qualquer que seja a traição, o deslize que qualquer amigo tenha cometido contra mim, qualquer natureza dessa possibilidade, porque eu já perdoei todo mundo antes de começar. Foi o que eu aprendi com Jesus, a perdoar antes. A perdoar antes. Assim como Deus em Cristo me perdoou antes de tudo, eu também já parto para as relações humanas perdoando tudo e todos antes de qualquer coisa. Meu coração já vem com essa firmeza, já vem com essa força. Perdão te dá um poder, um fortalecimento extraordinário. Esse perdão antecipado já impermeabiliza o teu coração em relação ao mal, à surpresa, ao escândalo. Escândalo é coisa de criança, de menino, de infantis, de infantiloides. Gente madura não se escandaliza. Já anda sabendo o que é acautelado da vida. Esse acautelai-vos é um chamado a admitir a realidade de tudo e não fugir da fortalecer para lidar com qualquer coisa. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Chama tudo à luz. Põe tudo diante da verdade. E com um coração antecipadamente perdoador, trata-o de maneira que ele se cure em paz, que ele não saia dali humilhado, esmagado, se sentindo diminuído. Não. É de tal modo que ele sai dali grato, fortalecido, animado a viver, sabendo que existe graça nas relações humanas, pelo menos com você. Em relação a você, ele pode saber que existe um coração divino no seu. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí você diz, é só se ele se arrepender. Não, você vai ver mais adiante que não. Que é sempre. É sempre. Se ele se arrepender, é um ganho para você. Mas e se ele não se arrepender? Você tem o direito de não perdoá-lo? Não. Se você não o perdoar, o seu não perdão conta contra você. Porque é uma coisa tão idiota não perdoar. Se eu não perdoo alguém, é como eu envenenar esse copo de chá, bebê-lo
Como um ditado atribuído a Sócrates, é só atribuído, é como botar veneno na sua comida, na sua bebida, beber e ficar aqui esperando você cair. Quem vai cair sou eu. Quando eu perdoo, eu não beneficio apenas o outro. Quando eu perdoo, eu beneficio a mim. O meu perdão pode ser terapêutico e libertador para o outro, mas com certeza absoluta ele é terapêutico, ele é desenvenenador, ele é libertador, ele é curador, ele é pacificador e ele é fortalecedor da minha pessoa, que sou o perdoador inveterado. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele se arrepender, vai ser uma maravilha. Se ele mudar de mente, se ele vier para você, ou depois de você o repreender, ele disser: é verdade, cara, que coisa mais idiota que eu fiz, me perdoa sinceramente. Você não perde o amigo, você mantém o amigo. E, eventualmente, no mesmo nível de relação e de confiabilidade. Agora, se o meu irmão peca contra mim, eu falo com ele, trago a luz da verdade com humildade, sem supremacismo meu contra ele, e ele ainda assim não se arrepende e me ofende ainda mais, eu o perdoo ainda mais. A diferença é que, eventualmente, ele vai embora perdoado por mim, mas vai embora cheio de amargura no coração e vai ficar dodói. Vai ficar dodói das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, dos relacionamentos. Quem não perdoa adoece e chama os karmas da sua raiva, os karmas do seu ódio, os karmas da sua vingança contra si próprio. Contra si próprio. Ativa os karmas dos desejos malignos contra o outro, ativa-os contra si mesmo. É o que o Evangelho ensina em tantos lugares diferentes, inclusive em Mateus 18, em Mateus 5, em todo o Novo Testamento é assim. Se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe, no sentido de que esse perdão restaura a relação. É uma coisa muito comum em família. Meu Deus, em família, às vezes, uma pessoa transgride contra você 2, 3 vezes no mesmo dia. E vem e diz: puxa vida, me perdoa. Meu Deus, que palavra mais imprópria que eu te falei. Perdoa-lhe. E não toca no assunto. Se alguém diz me perdoa, é porque não tem mais assunto a ser tratado. O assunto que tinha que ser tratado já foi tratado da pessoa com ela própria. Então eu só dou um beijo, um abraço e digo: vamos lá. E nem toco mais, é um tema morto para mim. E com de marido, mulher, de companheiro com companheira, ou de casais de qualquer que seja o gênero ou natureza, como isso salva relações entre pais e filhos, filhos e pais, como isso pacifica a família e não dá lugar ao maligno na casa da gente, na mente da gente, no coração da gente, na vida da gente. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
e nem deis lugar ao diabo na vossa vida. Se você guarda isso, você abre a porta para a malignidade crescer em você. Então disseram os apóstolos a Jesus: Ah, Senhor, a gente não aguenta, a gente não topa lidar com esse nível de relacionamento, de atitude. A gente não está preparado. A gente é só aqui da Galileia mesmo. A gente não vem de nenhuma região celestial. Aqui a gente desce o cacete, a gente fica de mal, a gente se odeia, a gente briga, a gente pragueja, a gente fala palavrão, a gente desmonta a mãe, a avó, a mulher, tudo do outro. A gente não nasceu para isso. Ou então aumenta-nos a fé, porque do jeito que a gente é, não dá. Como eventualmente tem um bocado de Pedros e Joões e Tiagos e Andrés e Tomés e Bartolomeus me assistindo aqui agora, dizendo: Ah, Jesus, aumenta a minha fé. Mas, na realidade, essa deveria ser a atitude normal de quem tem, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor de todas as manifestações de fé deveria já nos propulsionar na direção dessa possibilidade. Ah, Senhor, aumenta-nos a fé, disseram os apóstolos. Respondeu-lhes Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Eles estavam diante de uma amoreira. Assim como eu vou descer daqui, vou direto ali para baixo, comer pitanga da minha pitangueira, que está lotada vermelha de pitanga. Eles estavam diante de uma amoreira, igualmente saborosa. Estavam diante dela e Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, desplanta-te e transplanta-te no mar que não é lugar de se transplantar e plantar amoreiras. Mas se tiverdes fé e disserdes a esta amoreira: arranca-te, ou desplanta-te, transplanta-te no mar, ela vos obedecerá. Quanto mais essa raiz de amargura, raiz de vingança, raiz de troco. E ele está falando aqui daqueles que eram os ofendidos. Foi a isso que os apóstolos fizeram alusão. Eles não estavam, de modo algum, aludindo ao indivíduo que se arrepende, vem e pede perdão. O que eles estão dizendo é: nem para isso a gente está preparado. Mesmo que o cara nos ofereça o melhor dos cenários do pecador, que é se arrepender, te procurar e te pedir perdão. Esse é o sonho de consumo de todo espírito de reconciliação. Mas os apóstolos estavam dizendo: nem que isso aconteça a gente está preparado. A gente cresceu com aquela coisa mamífera, com sangue quente do bicho, com aquela disposição de guardar a raiva no coração, nosso orgulho monstruoso, nossa vingança, nosso desejo de dar um troco descomunal, nossa mão fechada,
nosso desejo de achatar a cara, de quebrar o nariz, de tirar o dente do idiota. É isso que nos habita. É disso que os apóstolos estão falando. Senhor, aumenta a nossa fé para a gente ter o poder de perdoar. Perdoar uma vez, 2 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Eles mal sabiam que Jesus iria lhes dizer: eu não vos digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7 num dia. Aprendam a perdoar. Foi isso que, de fato, em outros ambientes, como Mateus 18, em alguns outros lugares, você vê que isso veio a chocá-lo. Apenas 7 vezes num dia, com um cara se arrependendo e te falando, a maioria aqui diz: não, chega, tchau. Está pensando que eu sou cínico? Vai embora daqui. E não aparece mais. Tua cota está esgotada por 2 vidas e metade de uma outra vida. Sai daqui, cara. E aí eles disseram: a gente não tem esse poder de perdoar ninguém. E Jesus já tinha ensinado a eles a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas eles estão dizendo, com toda sinceridade, aumenta a nossa fé. Porque se isso é uma questão de fé, a gente não tem essa fé. Com capacidade de perdoar o transgressor. O transgressor arrependido, quanto mais o transgressor não arrependido, e que continua duro, ofensivo, chocante, quanto mais ferino, contínuo, inarrependível, constante, que é o que o Evangelho ensina. Ensina mais do que isso: ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo e ore por aquele que lhe persegue. Vai para além disso. Aqui você ainda está numa situação de um certo conforto. O cara admite que pecou e veio te pedir perdão, ou se pecou contra ti, foi embora, praguejando e nunca mais voltou, mas você não está sendo molestado por ele todo dia. Jesus vai mais além, diz: ainda que seja aquele que fique e que se torne o teu molestador diário, ama esse inimigo, porque esse já não é mais um irmão, é um inimigo. Ama ele e ora por ele, pedindo a Deus que converta essa mente e coração para o bem da vida dele. E enquanto tu oras por ele, o abençoado és tu, o coroado és tu, o glorificado na graça de Deus és tu, se tu aprenderes isso. Se tu entenderes esses princípios do Evangelho, do Reino de Deus, és tu que cresces. Anjos te aplaudem. Deus olha e diz: eis aí um filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, que anda com o coração limpo, com a mente desanuviada, com os sentimentos purificados e as emoções pacificadas. Esse é o filho amado em quem eu tenho prazer, para quem os céus se abrem e a luz se derrama e o sol da justiça aparece. E como diz o Salmo 37, a justiça de Deus o visita como o sol ao meio-dia. Ao meio-dia. Ele será alguém guiado
o tempo todo. Quem quer que faça isso entra em outra dimensão da vida e da existência, que está disponível para todo mundo, e é verdade, eu sei que é verdade, porque pela misericórdia de Deus eu tenho vivido nela e tenho experimentado a alegria de andar assim, sem ninguém devendo nada para mim, porque eu já disse em nome de Jesus, está pago, está consumado na cruz. Eu vindico sobre todo aquele que peca contra mim, não se arrepende disso, eu vindico sobre eles não vingança, mas eu vindico sobre eles graça, perdão, consumação absoluta da bondade de Deus em favor deles, porque é o que eu quero que não cesse sobre mim, o que eu quero que não cesse sobre mim, eu estendo a mão abençoando com a mesma bênção que eu quero para mim, todo outro ser humano, mesmo que seja o meu adversário. Aí você diz, Caio, você está pensando que a gente é feito de mineral? Não. Eu estou falando aqui com Pedros, Tiagos e Joões e Caios e gente dessa natureza. O que Jesus diz é que a fé é a fé. É a fé que realiza esse poder de tirar a raiz da amargura. Assim como a amoreira pode se desplantar e se replantar, e pode se replantar no mar, Jesus escolhe o lugar onde a amoreira não encontra familiaridade de solo, mas ele diz, você pode transplantá-la para lá, até para o chão da hostilidade, que ela vai encontrar um lugar de frutuosidade, se você... Perdão não é questão de emoção nem de sentimento. Se você achar que para perdoar você tem que ter emoções divinas e sublimes, sensações celestiais, você vai morrer odiando, você vai morrer amargo, você vai morrer se matando, bebendo a cicuta do Sócrates e esperando que o inimigo caia duro. Quem vai se fazer mal é você. Essa fé tem que ser minha para eu não deixar que nenhuma raiz disso se plante em mim. Ao contrário, eu dou ordens ao meu coração, eu desplanto sentimentos, emoções, sensações, venho desplantando a vida inteira. Tem horas, como ontem, por exemplo, eu tive uma pequena tristeza com uma pessoa e o meu coração deu aquela desfalecida. Na mesma hora eu falei, não, que é isso? Que é isso? Eu tenho lidado com coisas horrorosas, com pecados inenarráveis que eu não vou nem contar aqui, de maldades terríveis feitas contra mim e nenhuma raiz desses males sobreviveu em mim. Isso aqui eu tiro com um sopro, assim, ó. Sai, poeirinha. E pronto. Eu dei um suspiro, eu me lembro que a minha mulher falou, o que foi, meu amor? Eu disse, nada não, só uma besteira. A qual não está tudo resolvido. Uma soprada. Porque a fé cresce. Ele aumenta a nossa fé à medida em que a gente aumenta a nossa disposição de praticar o Evangelho. Quanto mais eu tenho disposição de praticar o Evangelho, mais ele aumenta a minha fé. Não peça a ele que aumente a sua fé sem que você tenha a disposição de praticar a palavra de Jesus, a colocá-la em ação, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, colocá-la em ação,
com uma fé do tamanho que ela exista dentro de você, de um grão de mostarda, dê esse passo, dê outro passo, prossiga, dê ordens ao seu coração, continue, acolha, perdoe, ore, abençoe, prossiga. E você vai ver como você vai se fortalecer. De repente você olha e aquilo ali virou uma poeirinha, não é mais nada. E as coisas imensas, e as grandes manifestações da ignomínia humana contra você, do mesmo modo serão vencidos se você não se encher de autopiedade e autovitimização. Se você aprender a ter no perdão o grande e maior privilégio de exercício de fé da sua vida. Perdão, para mim, é o maior privilégio de exercício de fé que eu tenho na vida. Perdoar é o maior privilégio de exercício da fé que eu tenho na vida. Repita isso comigo aonde quer que você esteja me assistindo. Perdoar é o maior privilégio de fé que eu tenho na vida. É perdoar. E a minha fé cresce na medida em que eu perdoo, em que eu perdoo, em que eu perdoo, ela se dilata. Ela se torna enorme porque, como diria Jesus, em verdade eu vos digo, é mais fácil transplantar um monte de um lugar para o outro do que transplantar um monte de amargura do coração para fora da vida. Para fora da vida. Portanto, o maior ambiente de exercício da fé é o meu coração em estado de perdão, de graça e de prática dessa palavra. Daqui a pouco eu te digo por quê, que esse é o maior privilégio que eu tenho e que você tem. O texto prossegue. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Essa é que é a coisa linda. Ela vos obedecerá. Essa coisa obedece a gente. Nós somos maiores, escuta bem aqui. Eu sou maior do que qualquer mágoa de sentimento, de emoção, de trauma emocional, de trauma afetivo, de trauma relacional. Essas são as coisas que mais adoecem a gente. As pessoas ficam com muito câncer por causa disso. Somatizam tanta coisa por causa dessas raízes da morte entrando em nós. Elas se somatizam, são raízes emocionais, afetivas, mas que se transformam em raízes físicas, se transformam em cânceres. Gente muito magoada por muito tempo tem uma tendência a ver todo tipo de tumores, de cânceres. Esses são os mais profundos. Alguns outros vão desenvolvendo mesmo todo tipo de doença de pele, ou de alergias incuráveis. Nem todas as alergias ou doenças de pele têm a ver com isso. Mas eu estou dizendo que esse tipo de atitude tem um poder enorme de estourar em órgãos de choque na gente para todo lado, sem falar no coração, não é? O coração e os intestinos. Os intestinos. Quando você é alguém que internaliza essa caca da raiva, da amargura, da vingança, cara, isso
vai para o teu intestino, que é inteligentíssimo. Hoje a gente sabe que tem 90 bilhões de ligações neurais no intestino. Há muito tempo que a gente sabe que ele era o segundo cérebro. Agora estão começando a suspeitar que ele seja o primeiro cérebro, o intestino. Aí é uma ironia enorme, porque se ele for o primeiro cérebro e não o segundo, ele é o primeiro cérebro no lugar onde toda a caca é guardada. Que ironia extraordinária se isso for assim. Mas não precisa ser o primeiro, pode ser o segundo. Ele é um órgão de choque poderoso. A gente guarda coisas, a gente se enraivece por meses e anos. Tem gente que fica com tanta raiva apenas alguns meses, não faz nem ano, e já estoura uma coisa no intestino. Ou então é o coração que não aguenta e vai adoecendo. Daqui a pouco vão surgindo todo tipo de arritmias, de taquicardias. A pessoa pensa no outro e galopa, e vai. Se já estiver com alguma deficiência cardíaca, é o prato cheio para o infarto. E para problemas mentais, transtornos mentais, a mesma coisa. Você não perdoa, guarda aquilo ali, aquilo se transforma num pensamento fixo. Ou você se torna um ser neurótico, às vezes incurável, ou um paranoico, absolutamente angustiado, porque o que você guarda no coração contra o outro é o que você projeta, imaginando que o outro tem contra você. Então, como você passa o dia pensando mal do outro, você imagina que o outro passa o dia pensando mal de você. Não tem cérebro que suporte. Viver nesse estado adoece. Adoece. As nossas doenças, quase todas, nascem dessa dimensão espiritual, psicológica, e que acaba se transformando em carne, em soma, em dor no próprio corpo, em todos os níveis. Não tem nada e não tem dimensão que esse tipo de situação emocional não venha a perturbar e a prejudicar no corpo de qualquer um de nós. Quando Jesus manda perdoar, ele está fazendo isso e dizendo isso porque a única coisa que quebra karmas, quebra maldições, quebra auto-enfermizações, quebra o poder do autoadoecimento, quebra o ciclo que gera transtorno obsessivo, compulsivo, de naturezas diferentes e variadas em nós. Quebra aquele mau humor que, quando se torna crônico, pode vir a se tornar em bipolaridade, você não sabe nem porquê. Porque guardou durante tanto tempo o mau humor da malquerência, do perdão retido, e que é retido contra quem retém, não é em relação ao outro. Eu é que sou a vítima de não perdoar. E os apóstolos entenderam isso, por isso é que disseram: aumenta-nos a fé. E eu estou aqui pregando para que a sua fé seja aumentada, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sei, eu estou pregando há meio século, eu sei o que essa palavra que eu estou dizendo produz como medicina para o corpo,
medicina para a alma, medicina para a mente. Eu não estou inaugurando uma era, eu sou fruto dessa compreensão e eu tenho visto esse benefício alcançar milhares e milhões de pessoas, sobretudo aqueles que tinham e têm dificuldade de perdoar. Esses são os primeiros a precisarem dessa fé que se efetua pela prática. Você mesmo que está dizendo aí, Caio, eu não consigo. Consegue, cara. Eu não sou feito de outra natureza, além da tua. Sou igualzinho a você. Consegue. Consegue, eu sei que consegue, a partir da minha experiência com Deus, nesses 48 anos de fé, eu te digo, você consegue, é possível. Era para eu ter morrido de maus tratos, mentira, inveja, vingança, ódio, amargura, tudo isso que jogaram contra mim e setas inflamadas do maligno há muito tempo. Há muito tempo, e eu digo a você, qualquer que seja a doença que eu tenho em mim, comorbidade do diabetes, não foi ninguém que botou em mim, não fui eu que desde menino que era doido por leite condensado, comedor de rapadura, foi falta de disciplina minha, foi estresse de viagem sobre viagem, todo dia, não é exagero, todo dia viajando, todo dia sem hora para dormir, sem hora para comer. Meu Deus, era um prato cheio para o diabetes. Eu vinha sendo advertido há mais de 30 anos. Então, o responsável sou eu, não foi ninguém. Não foi ter guardado nada contra alguém. Não foi. O coração tem uma dimensão dele que é congênita, que matou o meu avô paterno, que matou 3 dos meus tios, diretos em família, que atingiu meu pai, não o matou, mas ele teve que colocar estentes e ter cuidados especiais. Então tem uma dimensão genética. Não foi ninguém não, porque Deus é testemunha de que houve um tempo, entre 99 e 2004, em que eu andei um tanto magoado com algumas pessoas, mas era uma mágoa tão leve que eu não pensava no assunto o dia inteiro, o tempo todo. Eu só pensava no assunto quando alguém me trazia aquele assunto com aquele nome. Do contrário, eu nem pensava. E aí, logo eu fui vendo que eu não era assim, que eu não nasci assim, que eu não tinha vivido assim, que eu não iria morrer assim, que eu não seria a Gabriela daquela amargura. Não. E pela fé disse não. E em dizendo não, o coração obedece. O coração obedece. O coração obedece à autoridade da tua fé no Espírito. O coração obedece. Que é isso, meu coração? Para com isso. Tu não nasceste para isso. Eu te ordeno, para com isso. E toda vez que queria se levantar, eu abençoava aquele em relação, ele queria se levantar e ele perdia a fala, perdia a voz, perdia o espaço, até que cansou e pronto. E eu andei sobranceiro, vitorioso. É pela fé que a gente resolve isso. Eu teria tanta história de coisas gravíssimas que me fizeram e não restou nem raiz, nem ramo. Está todo mundo limpo, todo mundo redimido, todo mundo perdoado, até quem não sabe, até quem não voltou. Está limpo e perdoado. Fazendo assim, eu sou o maior beneficiado. Essa é a fé que vence o mundo.
porque o mundo tem vitória sobre mim quando planta seus sentimentos perversos, suas emoções confusas, seus espíritos de antagonismo. Aí ele me vence. Mas quando eu ando nesse espírito, eu venço o mundo. Eu venço o céu, a terra, o inferno e o diabo. Ando com Jesus. Anjos ficam perplexos. Demônios se emudecem. E o meu coração fica cheio do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da revelação de Deus, da graça dele, da companhia dele, da amizade dele, da intimidade dele, como ele mesmo prometeu. Eu nem chego a começar a orar e ele já diz: eu estou aqui, pode deixar. É a promessa dele. Estarão ainda a falar e eu direi: eis-me aqui. Já está feito. A gente entra na intimidade desse amor quando o nosso coração pratica o perdão em fé, em relação a tudo, em relação a todos e a qualquer um. Parece uma loucura, mas quem provou, quem conhece, sabe que é a maior de todas as dimensões que coach algum tem para te ensinar, que nenhuma constelação familiar tem a te propor, que nenhum momento da análise freudiana te ensinará. N de Jesus que te ensina isso, que te ensina agora, te ensina já. Jesus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu te peço que essa palavra de fé levante o coração de todos, porque não há acepção de pessoas para ter essa fé. Tu não condicionaste, tu não disseste que eram alguns especiais, eram todos. Tu universalizaste esse mandamento, que é também um desafio para todos nós. Aumenta a minha fé, para que eu continue a viver como tu me tens ajudado a viver todos esses anos da minha vida, mesmo nos anos da minha fraqueza, tu me deste a fé que não se perturbou, que não adoeceu desses males. E eu te rogo que eu esteja sendo compreendido e que haja muita gente dizendo amém, amém e amém, para praticar, em nome de Jesus. Amém e amém.